Oi, se o mundo lá fora parece estar sempre alto demais e a verdadeira paz só aparece quando tudo se cala, essa conversa é pra gente. Vamos juntos, com calma, entender o que acontece aí dentro. Talvez essa sensação seja familiar. Chegar em casa depois de um dia caótico. E o maior desejo não ser ligar a TV, mas sim o som do nada. Aquele momento em que a mente finalmente tem espaço para descomprimir, para simplesmente ser. Porque para muita gente, buscar o silêncio não é uma simples preferência. Não é frescura. É uma necessidade tão fundamental quanto o ar que a gente respira. É uma questão de sobrevivência mesmo. E quando esse espaço de paz é quebrado de repente por um barulho alto, a reação é física. Não é só um incômodo. É uma onda de irritação, quase um curto-circuito interno, por ter aquele refúgio invadido. E essa sensação é absolutamente real. É muito comum que quem precisa de silêncio seja visto como, antissocial, chato, sensível demais. Mas a verdade, ela não é pessoal, ela é biológica. O que a ciência mostra é que estamos falando de alta sensibilidade sensorial, de um cérebro que processa os sons de um jeito diferente. É uma reação do sistema nervoso que simplesmente não é uma escolha. Vamos tentar entender então o que acontece dentro da cabeça, não como um defeito, mas só como um funcionamento diferente. O nome técnico para isso é alta sensibilidade ao processamento sensorial. Mas, na prática, o que isso significa? Imagina assim: a maioria dos cérebros tem uma espécie de filtro de spam para ruídos. Ele ignora o que não é importante. Já para um cérebro com essa sensibilidade, esse filtro ou não existe ou funciona bem menos. Cada som, a obra do vizinho, uma moto passando, chega como se fosse um e-mail urgente exigindo atenção imediata. E o corpo? Bom, o corpo não sabe a diferença. Ele entende essa enxurrada de sons como uma ameaça de verdade. E aí ele reage, o coração acelera, os músculos ficam tensos, a irritabilidade aparece, e no final do dia o que sobra é um cansaço profundo que parece ter vindo do nada. Não há exagero, é uma resposta fisiológica. Então, a questão central nunca foi sobre gostar ou não de pessoas. É sobre como a bateria interna é recarregada. Pensa no celular. Algumas pessoas recarregam na energia da festa, da multidão. Outras precisam se plugar na tomada do silêncio. É o único carregador que realmente funciona. Só que viver num mundo que não foi feito para esse tipo de carregador tem um preço. Um preço invisível, que vai se acumulando dia após dia. Quando o sistema nervoso está o tempo todo processando sons como se fossem perigos, o corpo vive num estado de alerta constante. É como se estivesse sempre na ponta dos pés, esperando o próximo susto. Nunca dá para relaxar de verdade. E esse estado de alerta contínuo gera um cansaço crônico, uma exaustão que ninguém vê e que torna muito difícil se concentrar em qualquer tarefa, porque uma parte do cérebro está sempre de guarda, sabe? Vigiando o ambiente. Até mesmo o sono é prejudicado. O cérebro não desliga de verdade, ele continua processando os ruídos da noite. Isso impede que se atinja um sono profundo, aquele que realmente descansa e repara o corpo e a mente. E é por isso, por toda essa sobrecarga, que o isolamento muitas vezes acontece. É fundamental entender isso. Não é uma escolha de não querer estar com os outros. É um resultado da exaustão. É o corpo pedindo socorro. O isolamento se torna uma estratégia de sobrevivência. Ok, sabendo de tudo isso, a gente pode agir. É totalmente possível começar a criar um ambiente que respeite esse nosso jeito de funcionar. É sobre construir nosso próprio refúgio. Existem alguns passos bem práticos para isso. Primeiro, identificar quais são os seus horários de silêncio e tratá-los como algo sagrado. Segundo, criar um cantinho, um refúgio sonoro que seja só seu. Terceiro, usar ferramentas que ajudam nessa sobrevivência. E por último, que talvez seja o mais desafiador, aprender a comunicar essa necessidade, sem sentir um pingo de culpa. Olha, fones com cancelamento de ruído não são luxo, são equipamentos de sobrevivência. Usar um ruído branco, sons de chuva ou qualquer som que a gente escolha pode ajudar a mascarar o barulho que invade. É sobre retomar um pouco do controle do nosso ambiente sonoro. E na hora de comunicar isso para alguém, não é preciso pedir desculpas nem dar longas explicações. Preciso de um pouco de silêncio agora. Ponto. É uma frase completa. Proteger o próprio bem-estar não é egoísmo, é um direito. Então fica aqui essa reflexão. E se a paz que a gente tanto busca não for um luxo, um capricho, mas sim uma necessidade biológica tão essencial quanto qualquer outra?
Respeitar essa necessidade não é fraqueza, é talvez a mais pura e honesta forma de autocuidado que existe.